Aqui você encontrará um compilado de frases de importantes pensadores da história da humanidade. Elas estão organizadas por ordem temporal. Cada frase será repetida 3 vezes. Na terceira vez, você deve escolher uma palavra e meditar sobre ela por cerca de 3 minutos. Depois, anote os seus insights. A frase é de Siddhartha Gautama, o Buda que viveu na Índia 500 anos antes de Cristo. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Eu vou ler pela terceira vez. Você vai escolher uma palavra e meditar sobre ela. Depois, anote os seus insights. O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. A frase é de Siddhartha Gautama, o Buda que viveu na Índia 500 anos antes de Cristo. Existem 3 tipos de pessoas infelizes: as que não sabem e não perguntam, as que sabem e não ensinam, e as que ensinam e não fazem.
Existem três tipos de pessoas infelizes: as que não sabem e não perguntam, as que sabem e não ensinam, e as que ensinam e não fazem. Escolha uma palavra e medite sobre ela. Existem três tipos de pessoas infelizes: as que não sabem e não perguntam, as que sabem e não ensinam, e as que ensinam e não fazem. Frase de Aristóteles, que viveu na Grécia cerca de 350 anos antes de Cristo. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Agora escolha uma palavra e medite sobre ela e depois anote os seus insights. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras.
Frase de Aristóteles, que viveu na Grécia cerca de 350 anos antes de Cristo. A virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura. A virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura. Escolha uma palavra e medite sobre ela. A virtude moral é uma consequência do hábito. Nós nos tornamos o que fazemos repetidamente, ou seja, nós nos tornamos justos ao praticarmos atos justos, controlados ao praticarmos atos de autocontrole, corajosos ao praticarmos atos de bravura. Frase de Tomás de Aquino, que nasceu na Itália e viveu entre os anos de 1225 e 1274. Enquanto o amor humano tende a apossar-se do bem que encontra no seu objeto, o amor divino cria o bem na criatura amada.
Enquanto o amor humano tende a apossar-se do bem que encontra no seu objeto, o amor divino cria o bem na criatura amada. Escolha uma palavra e medite sobre ela. Enquanto o amor humano tende a apossar-se do bem que encontra no seu objeto, o amor divino cria o bem na criatura amada. Frase de Tomás de Aquino, que nasceu na Itália e viveu entre os anos de 1225 e 1274. Todo ser humano possui livre-arbítrio. De outra forma, os conselhos, exortações, preceitos, proibições, recompensas e punições seriam todos sem propósito. Todo ser humano possui livre-arbítrio. De outra forma, os conselhos, exortações, preceitos, proibições, recompensas e punições seriam todos sem propósito. Escolha uma palavra e medite sobre ela. Todo ser humano possui livre-arbítrio. De outra forma, os conselhos, exortações, preceitos, proibições, recompensas e punições seriam todos sem propósito.
Frase do poeta, escritor e cientista Johann Goethe, que viveu entre os anos de 1749 a 1832. Não basta dar os passos que nos devem levar um dia ao objetivo. Cada passo deve ser ele próprio um objetivo em si mesmo, ao mesmo tempo que nos leva para diante. Não basta dar os passos que nos devem levar um dia ao objetivo. Cada passo deve ser ele próprio um objetivo em si mesmo, ao mesmo tempo que nos leva para diante. Escolha uma palavra e medite sobre ela. Não basta dar os passos que nos devem levar um dia ao objetivo. Cada passo deve ser ele próprio um objetivo em si mesmo, ao mesmo tempo que nos leva para diante. Frase do poeta, escritor e cientista Johann Goethe, que viveu entre os anos de 1749 a 1832. Não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte, e não há forma mais segura de se unir a ele do que a arte. Não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte, e não há forma mais segura de se unir a ele do que a arte. Escolha uma palavra e medite sobre ela. Não existe meio mais seguro para fugir do mundo do que a arte, e não há forma mais segura de se unir a ele do que
a arte. Frase do filósofo George Hegel, que viveu na Alemanha de 1770 a 1831. A história do mundo não é nada mais do que a história do progresso da consciência de liberdade. A história do mundo não é nada mais do que a história do progresso da consciência de liberdade. Escolha uma palavra e medite sobre ela. A história do mundo não é nada mais do que a história do progresso da consciência de liberdade.
Frase do filósofo George Hegel, que viveu na Alemanha de 1770 a 1831. A arte cultiva o humano no ser humano, desperta sentimentos adormecidos, põe-nos em presença dos verdadeiros interesses do espírito. A arte cultiva o humano no ser humano, desperta sentimentos adormecidos, põe-nos em presença dos verdadeiros interesses do espírito. Escolha uma palavra e medite sobre ela. A arte cultiva o humano no ser humano, desperta sentimentos adormecidos, põe-nos em presença dos verdadeiros interesses do espírito. A frase de hoje é de Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia. Governa cada um de seus atos, cada uma das tuas palavras, de tal forma que através de ti não seja atingido o livre-arbítrio de ser humano algum. Governa cada um de seus atos, cada uma das tuas palavras, de tal forma que através de ti não seja atingido o livre-arbítrio de ser humano algum. Eu vou ler pela terceira vez, você vai escolher uma palavra e meditar sobre ela. Depois, anote os seus insights. Governa cada um de seus atos, cada uma das tuas palavras, de tal forma
que através de ti não seja atingido o livre-arbítrio de ser humano algum. A frase de hoje é de Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia. Devemos imaginar que a realidade exterior do universo é como se fosse o mecanismo de um relógio. Deve-se ver claramente que as rodas e as molas não se combinam por si mesmas para construir o relógio e fazê-lo trabalhar. Houve necessariamente, antes do relógio, um relojoeiro que o fez. Não nos esqueçamos desse relojoeiro. Os seus pensamentos se materializaram no relógio. Nele se derramaram. Devemos imaginar que a realidade exterior do universo é como se fosse o mecanismo de um relógio. Deve-se ver claramente que as rodas e as molas não se combinam por si mesmas para construir o relógio e fazê-lo trabalhar. Houve, necessariamente, antes do relógio, um relojoeiro que o fez. Não nos esqueçamos desse relojoeiro. Os seus pensamentos se materializaram no relógio. Nele se derramaram. Escolha uma palavra e medite sobre ela. Devemos imaginar que a realidade exterior do universo é como se fosse o mecanismo de um relógio. Deve-se ver claramente que as rodas e as molas não se combinam por si mesmas para construir o relógio
e fazê-lo trabalhar. Houve, necessariamente, antes do relógio, um relojoeiro que o fez. Não nos esqueçamos desse relojoeiro. Os seus pensamentos se materializaram no relógio, nele se derramaram.